Olá, hoje vamos criar um dashboard utilizando a função imagem no Excel. Fica por aí. Boas, bem-vindo a mais um tutorial, eu sou o João Teixeira e hoje vou-te mostrar como podes criar um dashboard em que vamos utilizar principalmente a função imagem, mas não vai ser a única função que vamos utilizar para criar este pequeno dashboard. O objetivo é o seguinte, vamos ter então um mapa que vai representar os dados baseado num colaborador e nós queremos ver um gráfico e apenas os dados desse colaborador, mas também queremos ver a imagem e a fotografia desse colaborador. Então vai tudo ser dinâmico, em que tu escolhes o colaborador que tu pretendes e vais conseguir ver então os seus dados, um gráfico sobre esse colaborador e acima de tudo a imagem desse colaborador. Fica então por aí, é já a seguir. Olá de novo, já estou então aqui no nosso fecheiro que vamos utilizar como base para criar o nosso relatório e como podes ver tenho aqui já um intervalo de dados, que será então a nossa base de dados que nós vamos utilizar para produzir o nosso relatório. Esta base de dados ainda não é uma tabela, mas vai ser, porque vai poder então atualizar os seus dados e podemos ver então os valores todos atualizados. E tenho também aqui uma folha auxiliar. Esta folha auxiliar tem apenas um intervalo, para já, que contém os nomes dos colaboradores ou dos agentes e uma imagem URL. E este é o primeiro ponto que tens de ter em conta, ou seja, para utilizares a função imagem, a tua imagem tem que estar num site alojado na internet. Ou seja, vamos buscar especificamente o caminho onde essa imagem está definida e a partir daí temos então a função imagem que vai ler esse caminho e apresentar essa imagem no teu fecheiro de Excel. Por isso tenho aqui uma série de imagens alojadas no site da Excel Driven que servem perfeitamente, mas podes utilizar qualquer imagem que tenhas alojada noutro sítio qualquer. Então, vamos começar por definir a base para o relatório e a primeira situação que eu vou definir é já um nome para cada um destes conteúdos. Ou seja, o nome Ana vai ser associado a um conteúdo que é o caminho da imagem da Ana, o nome da Andreia e assim sucessivamente para cada um dos colaboradores. Então, a forma mais fácil para podermos aplicar os nomes neste sentido é selecionar os dados e temos aqui no separador fórmulas a maravilhosa ferramenta que é criar um nome a partir da seleção. Então, se eu clicar nesta opção, vou utilizar a coluna da esquerda, porque vai ser a coluna com os nomes, vou fazer OK e temos então, em primeiro lugar, uma lista com os nossos nomes todos, que se eu selecionar então o José, por exemplo, acedo ao conteúdo da palavra José. Muito bem, agora, a nossa base vou também aproveitar e criar uma tabela a partir da mesma e por isso vou inserir uma tabela. A tabela tem estes dados, vai ter cabeçalhos naturalmente, vou fazer OK e esta tabela vou-lhe chamar dados. Neste caso não é importante o aspecto visual porque é só a nossa base de dados, por isso não precisamos ter nada de especial aqui colocado. Muito bem, então temos os nossos dados em primeiro lugar e vamos então agora começar por definir os dados que nós precisamos ter para criar o nosso gráfico. Porque um dashboard não é um dashboard sem ter um gráfico, então vamos ter aqui um gráfico definido. Primeiro de tudo, vou então aplicar, por exemplo, aqui na célula D2 um nome, pode ser Ana, ok? Vai ser o nome que eu vou utilizar para filtrar a informação da minha base de dados. E deixa-me só confirmar se já tenho o nome definido aqui na tabela, tenho sim senhor, dados, vou então auxiliar e vou querer ter a zona e vou querer ter o preço de compra. Estes são os dois dados que eu quero ter para o gráfico, ou seja, um gráfico vai ser resumido e por isso vou ter apenas os dados da zona e do preço de compra. Se quiseres um gráfico com mais colunas, é só acrescentares mais colunas e veres aquelas que quiseres no teu gráfico. Então, vou começar com a função filtrar, uma das várias funções que vamos ver aqui durante este tutorial. A função filtrar vai me permitir filtrar os dados da minha base de dados e ao filtrar esses dados eu vou filtrar só uma determinada coluna. Então a minha matriz é a tabela de dados, da qual eu quero apenas a zona para já. E ao definir então a zona, eu quero definir quando o agente for igual a Ana neste caso. Então mais uma vez vou incluir na minha tabela de dados o agente e o agente vai ter que ser igual então a Ana. Fecho o parênteses e tenho então as zonas que a Ana representa em termos dos dados da base de dados.
Agora vou fazer o mesmo para o preço de compra, ou seja, vou utilizar a mesma a função filtrar, a matriz que eu quero, neste caso, continua a ser os dados, mas agora quero o campo do preço de compra, e o campo do preço de compra vai ser definido quando o agente, mais uma vez, for igual a Ana. Fecho o parênteses e temos então aqui o preço de compra. Vou só esticar aqui um bocadinho, embora isto sejam apenas dados auxiliares para o gráfico e não preciso ter os dados relativamente apresentáveis, mas pelo menos temos aqui o valor em euros. Ok, então, esta zona que nós temos aqui vai ser a nossa zona do gráfico, principalmente esta parte. Então vou começar por criar já um gráfico com estes dados. Vou então inserir um gráfico, pode ser um gráfico de colunas, e temos então aqui o nosso gráfico que representa o preço de compra. Vou só colocá-lo um pouco maior porque este gráfico depois vou movê-lo para a folha do relatório e já defino então a folha do relatório. Então o que é que eu pretendo agora? Se eu tiver outro colaborador qualquer, Bruno, automaticamente os dados aplicam-se neste momento ao Bruno. Mas eu quero que este intervalo seja dinâmico, ou seja, naturalmente que se eu for à minha base de dados eu posso acrescentar mais elementos para a Ana, para o Bruno, para qualquer colaborador e naturalmente que este intervalo que está aqui definido para a zona e para o preço de compra não pode ser estático, vai ter que ser um intervalo dinâmico. Mas os gráficos não funcionam bem com intervalos dinâmicos por enquanto. Então o que eu preciso fazer é criar um nome para este intervalo e ao criar um nome para este intervalo posso utilizar esse nome dentro do meu gráfico. Então repara, nós temos aqui esta fórmula que vai dar o intervalo da zona. Eu vou só trancar aqui os dados, pelo menos o agente, e aqui o preço de compra também vou trancar aqui a referência do agente, para ficar com as referências todas trancadas quando existirem referências. E o que eu preciso fazer então agora é o seguinte, vou pegar nesta fórmula, vou copiar esta fórmula, ESC para cancelar, e vou então definir um novo conjunto de nomes, ou seja, um nome, através do gestor de nomes, vai ser então a zona para o gráfico. Vou-lhe chamar zona underscore gráfico, por exemplo, e o intervalo de valores que diz respeito a esta zona vai ser então a minha fórmula que me vai dar estes dados, ok? Então refere-se a uma fórmula que está a dar este intervalo. Vou fazer OK para confirmar. Tenho então a zona do gráfico. Vou fazer exatamente a mesma lógica, mas para a fórmula do preço de compra. Ctrl C para copiar. Vou então criar mais um nome, novo nome, e agora vai ser o preço compra, pode ser assim, e a minha fórmula é que vai dar origem ao intervalo dos dados. Copy Paste. Faço OK. Temos então o preço de compra e a zona do gráfico para os nossos dados. Vou então fechar e agora preciso colocar estes dois intervalos dinâmicos dentro do meu gráfico. Nas opções do gráfico, vou então à estrutura do gráfico, vou selecionar os dados e só tenho que editar o preço de compra e a parte dos rótulos, que é a zona. Vou então começar pelas entradas da série, que é a legenda, editar, e com algum cuidado, porque os gráficos precisam ter o nome da folha, eu vou substituir esta referência que está aqui, que é uma referência fixa, vou substituí-la, F3, e vou colocar então, neste caso, o preço de compra. Ok? Então temos folha auxiliar, preço de compra, que é o intervalo dos dados. E para o rótulo das categorias, editar, e vou fazer exatamente a mesma lógica, ou seja, cuidado, não te esqueças, só a parte da referência que nós precisamos, F3 para colar o nome, e neste caso quero então a zona do gráfico, confirmo e faço OK. Se eu confirmar então, os nossos dados estão definidos no gráfico, por enquanto não há nenhuma alteração específica, porque eu posso colocar simplesmente outro nome qualquer, João, mas agora eu estou a ler os mesmos dados através de um nome definido e com o nome definido, se os valores alterarem, com a função filtrar, obviamente o nome cresce e se o nome cresce, os teus dados do gráfico crescem. Este é o objetivo que nós temos, ou um dos objetivos que nós temos com este tutorial. Muito bem, então, penso que está tudo preparado em termos de dados auxiliares, porque na folha auxiliar tu tens todos os dados que tu precisas para o teu relatório, inclusive os dados para o gráfico,
Agora vou criar a folha do relatório, onde vou começar então a definir os meus dados. Vou então criar a minha nova folha, e esta folha vai ser relatório. Relatório. Ok? E vamos lá então posicionar aqui os nossos dados onde eu pretendo. Vou começar então aqui pela palavra agente na célula B2. Agora é só uma questão de construção do relatório, porque todo o trabalho já está feito, podemos dizer assim. Agora só falta utilizar a função imagem e depois arrumar as coisas no sítio em que tu queres. Então vamos ter aqui o agente e vou então colocar aqui o nome do agente, Ana. Só que este nome que eu quero, também quero que seja dinâmico. Então, o que é que nos falta aqui? Podemos utilizar, por exemplo, a função unique, ou a função exclusivos em português, para ter uma lista de todos os agentes exclusivos, e essa lista vai-te aparecer num array dinâmico. Baseado nesse array, vamos criar uma lista pendente com os nomes dos agentes. Então, por acaso, vou voltar aqui à lista ou à folha auxiliar, porque apesar de ter os nomes aqui, estes nomes não são os nomes que aparecem na base de dados. Ou seja, eu teria que atualizar a base de dados com um novo nome e ter um novo link se fosse o caso. Mas poderia utilizar estes nomes que estão aqui. Vamos então fazer a função exclusivos, em que eu quero, da minha base de dados, quero então obter o agente. Ok, tenho então a Andreia, Bruno, Joana, João. Em princípio isto está ordenado, mas pelo sim pelo não, vamos lá ordenar isto com a função ordenar e temos então aqui os nossos dados ordenados. Muito bem, então sempre que eu tiver um novo agente também fica logo ordenado e certinho. Neste caso já posso ir ao relatório e no relatório acedo ao separador de dados, validação de dados, das situações mais usuais agora que nós podemos fazer com arrays dinâmicos. Vou então criar uma lista, a minha lista vou buscar a folha auxiliar, o primeiro elemento do array e cardinal. Muito bem, confirmo e tenho então o agente aqui colocado, escolho o agente e está feito. Vou só alinhar isto para já a meio, mas já trato da parte estética do nosso tutorial ou do nosso relatório e temos então agente e o nome do agente. Ok, então agora vamos ver que dados é que nós precisamos para a nossa base de dados. Vou pegar na base de dados e vou pegar aqui na data da apresentação. O cabeçalho é sempre algo que é fixo, por isso vou colocar aqui o cabeçalho fixo e no relatório vou pôr aqui, por exemplo, ao lado os meus dados. Então repara no seguinte, o que eu quero fazer agora é, deixa-me só esticar aqui um bocadinho para poder ter os valores todos, depois já vejo se é preciso ajustar mais um pouco. O que eu quero ter é então a base de dados filtrada com os dados apenas do agente manual. Então, vou novamente à função filtrar. O que eu quero filtrar são os meus dados, em que eu quero incluir na tabela dados o campo agente, e eu quero que o agente seja igual ao agente que estiver aqui na célula C2. F4 para trancar, e temos então Manel, por aí fora, e repara que a minha tabela tem uma coluna a mais do que aquela que eu quero, porque não me interessa ter o nome do agente, ou seja, eu quero que a minha tabela comece na data da apresentação. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar neste resultado, que é a filtragem de uma tabela, e vou excluir a primeira coluna. Então tenho a função excluir, ou a função drop, na qual vou excluir as linhas, não preciso excluir nenhuma, por isso posso passar em frente, mas as colunas quero excluir a primeira coluna à esquerda. E então, com a função excluir, eu tenho a minha base de dados, que é dada pela função filtrar. A nível de linhas não vou excluir linha nenhuma, vou passar este argumento em frente, e ao nível das colunas vou excluir então a primeira coluna. O que significa que a minha tabela tem aquilo que eu quero, que é a data de apresentação, e a partir daí para a frente. Deixa-me só então colocar aqui o formato. Isto são datas e o preço de compra também vou pôr aqui o formato moeda e está perfeito. Se eu colocar então aqui outro agente, eu tenho os dados do Bruno. Vamos tentar ver se temos outro com a zona também diferente. Está perfeito. Temos então agente e o resumo dos dados do agente. Falta só pôr o gráfico e a função imagem. Mais um pormenor. O gráfico, que está aqui a ser definido,
este valor ainda não está a ser definido em relação àquilo que nós temos na folha do relatório. Então, esta célula vai ser igual ao relatório célula C2. Muito bem. Então, Rui aqui, com os dados do Rui e o gráfico do Rui. Por isso, teoricamente, alterando aqui os valores, temos então o nosso gráfico com os valores certos. Vamos então mover o gráfico para a nossa folha. Seleciono o gráfico, estrutura do gráfico, mover o gráfico. Vamos movê-lo então para um objeto na folha relatório. Confirmo, já tenho o gráfico aqui. Vou só esticá-lo um bocadinho, utilizar a tecla Alt e tenho então o gráfico alinhado com a nossa tabela. Vamos lá testar. Se eu colocar então Bruno, apresento os dados do Bruno e o gráfico com os dados do Bruno. Deixa-me só ligar aqui esta caixa do título ao agente, fica sempre melhor. E então, agora sim, se eu mudar o agente, vejo o agente José, as vendas do agente José e, só confirmar, 1.200.000, verdade, o José tem aqui um valor grande, uma casa com um valor muito grande e depois as outras com valores muito pequenos. O gráfico está ok, estava só a ver os dados, mas está tudo ok relativamente aos valores. Muito bem, então vamos para a parte final do nosso tutorial, que é a parte mais importante. Vamos criar a função imagem. E parece que não, mas é a parte mais fácil do nosso relatório. Deixa-me só então pegar aqui num conjunto de células, pode ser até aqui, e vou unir e centrar. Qual é a particularidade da função imagem? Tu colocas uma imagem dentro de uma célula, mas essa célula pode ser uma fusão de várias células, ou seja, eu uni várias células para ter espaço, ou mais espaço para colocar então os meus dados. Então foi a primeira coisa que eu fiz, transformei estas várias células numa única célula. E dentro desta célula, o que eu vou fazer é inserir a função imagem. Função imagem, ok, já tenho aqui algumas ligações externas, porque vou ter, obviamente, essa questão. Vou ligar a dados externos, deixa-me só ativar o conteúdo, agora sim, imagem. E então, a partir deste momento nós temos a origem. A origem é apenas um URL que tu colocas. E esse URL é um pedaço de texto, ou seja, é uma string de texto. Mas, se reparaste no início do tutorial, eu associei um nome a cada um dos valores dos nomes dos colaboradores, ou seja, o link está associado a um nome de cada colaborador. Significa que, se usarmos a função indireto, a boa e velhinha função indireto, eu posso ir buscar o conteúdo do nome que está aqui. O José tem associada uma coluna, que é o hiperlink para esse colaborador. Então, se eu utilizar a função indireto, eu vou buscar o conteúdo da palavra José, que por sua vez é a hiperligação que nós queremos para a nossa imagem. Não precisava colocar mais nada, ok? Mas de qualquer forma, a função imagem pode ser um texto alternativo, que é aquele texto que aparece na versão web. Eu vou colocar agente, por exemplo, e relativamente ao dimensionamento, eu vou ajustar a célula. Ou seja, eu no artigo depois tenho todos os detalhes que tu podes ver das várias possibilidades, mas tipicamente o 0 é o mais adequado porque tu ajustas a imagem à célula e mantens a proporção. É isso que eu quero ajustar à célula, à dimensão da célula e manter a proporção. Então, neste caso, coloco 0 e obviamente não preciso da altura nem da largura porque estou a fazer o ajuste automático. Se escolher uma das outras opções que não ajusta automaticamente a dimensão da imagem, posso colocar então uma altura e uma largura definidas. Fecho então o parênteses e aí está, o José é este senhor. Então agora repara, a função indireta é que está a fazer o trabalho todo. Se eu colocar a Andreia, tenho a imagem da Andreia com o relatório a mostrar os dados da Andreia. Vou esticar aqui um bocadinho e o nosso dashboard está praticamente feito, ok? Então, vou só acrescentar aqui alguns elementos ao gráfico. Vou acrescentar, por exemplo, as etiquetas. Vou colocar etiquetas na extremidade exterior, pode ser. As etiquetas vou só colocá-las com o formato de moeda. Deixa-me só tirar aqui os elementos, formato moeda. Ok. Provavelmente não preciso de linhas de grelha, nem preciso de valores para ter mais espaço para o nosso gráfico e inclusive a área do gráfico vou colocá-la sem linha. Porquê?
Particularmente os dashboards, eu gosto de ter as linhas de grelha escondidas e temos então o relatório perfeitamente normal. Vou só colocar aqui um destaque para o agente, por exemplo, e um destaque também aqui para o nome do agente, a bold e a branco, alinhado ao meio, e então o nosso relatório, escolhes o agente, vês a tabela e vês os dados do gráfico a representarem os nossos dados. Está feito um relatório muito simples com algumas funções no Excel. Aí está, chegamos então ao final de mais um tutorial. Espero que tenhas gostado deste pequeno relatório que foi feito principalmente com a função imagem, mas com outras imagens. Não te esqueças que eu tenho um artigo técnico onde detalho um bocadinho melhor estes passos todos que podes seguir com calma, ou seja, podes sempre seguir o vídeo ou ver o artigo no nosso site para poderes criar este relatório exatamente igual ou inovar com algumas coisas que tu possas querer acrescentar. Se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever e ativar o sininho das notificações para estares a par das nossas novidades. Quanto a nós, vemos então em breve no próximo tutorial. Até lá!